Sejam todos bem-vindos. Ei, Lau. Lilica, hoje é para valer. Aquele dia foi um teste. Vou chamar aqui Gabriela, então. Oi, gente, boa noite. Que bom ver tanta gente boa. Ei, Gabi. Ter. Fiquei na dúvida se eu chamava Gabriela ou a Vivenciar, por isso que demorou um pouquinho aqui. Verdade. E eu esqueci de falar que eu ia pela Vivenciar. Ai, Espia. então tá joia. Gente, E aí, tudo então, bem? tudo bem. Já tá na Vamos lá casa nova prosear. aí? Tô na clínica, né? Porque eu fiquei com medo da minha internet. Aí vim Sim. pra cá. Pois é, mas tudo novinho aí, né, Tudo Gabi? novo. Graças a Deus. Começar. Recomeçar, né, Ter? Isso. Eu tava falando aqui com a Lica, sua prima, né? Ah, minha Falei, prima. hoje é de verdade, hoje não é treino, não. Tá certo. Gente, eu Porque demorei um foi sábado, pouquinho né? aí. Foi sábado que a Foi gente sábado. foi ensaiar, né, Gabriela? Vamos sair, prosear, fazer uma prosa anterior. Isso. A Lilica tá rindo aqui. Mas é o seguinte, gente, eu e Gabriela fomos ensaiar e esquecemos, né, que o canal dela estava aberto e eu Aham. fechado. Aí as pessoas começaram a entrar. Eu falei assim, Gabi, daqui a pouco nós estamos pagando mó mico aqui. Vamos desligar isso rapidinho. Ai, ai, mas Foi então vamos verdade. lá. Vamos lá, Ter. Tá joia, gente. Vendo aqui Juliana, Carolina Dantas, muita gente boa aí conosco, Carol, né? muito tempo que eu não A a vejo. Luciana Tavares, ei, Vanessa, Ariane. Bom, então vamos começando, né, para a gente se Vamos começando. organizar sobre o que nós vamos conversar, né, Gabriela? Bom, Isso, Ter. para algumas pessoas, né, aí que ainda não nos conhecem, vou fazer uma apresentação mais breve minha e depois, Gabi, aí você se apresenta, Uhum. né? Então, eu sou Tereza, uma das psicoterapeutas e coordenadoras do Abrangente e vou ter que o prazer de conversar com a Gabriela, que a gente tem laços longos, né? Não só de Bom. amizade, mas de profissional também, profissionais, Uhum. aliás. E nós vamos estar falando, então, sobre a visão do casal como um laço ou de ver diferentes tipos Os de tipos de lá. laços, né? Uhum. E aí vou deixar a Gabi se apresentar para depois fazer uma introdução. Tá. Bom, a Tê já começou falando aí dos nossos laços, né, Tê? Sim. Eu ri muito do que a semana passada eu descobri o meu primeiro laço com a Tê, Uhum. 1997, Isso aí. né? Tê começando aí o Progente, e eu tentando me achar na psicologia. Então, foi mais ou menos por aí. Sim. Eu sou de Lagoas, né, Tê? Isso. Relações aí passaram a BR-040, né? Eu sempre indo, né, para BH para poder te ver, para a gente estar Aham. junto, nós juntas aí. Sou terapeuta de família, né, de casal. Fiz minha primeira formação com a T, 98, T 98, 99, né, se eu não me engano. 98, é. Na Aham. primeira turma de psicoterapia breve, e depois vim fazendo as formações. Vim fazer formação aqui em Sete Lagoas com a Ró, e aí sempre indo, né, te encontrar aí em BH. Sim. E eu falo muito que a T foi uma das pessoas que mudou minha rota.
né? Tem uma gratidão muito grande. Pro bem. Que até saindo organizacional, e eu entendi a psicologia como organizacional na época, né? E aí Tereza entra na minha vida, na minha história, né? E perfaz um outro laço, que é a terapia de casal. Amplia seus caminhos, na verdade, né? Amplia os meus caminhos. Na verdade, você quem ampliou, né? A gente se encontrou e um empurrãozinho, você teve uma empurradinhazinha, né? Gente boa, a gente tem que empurrar para voar, né? É verdade. Gabriela. E grudar nelas, viu? Grudar nelas. É verdade. Bom, então, olha só, gente, eu fiz o convite, né, para a Gabi, para a gente conversar, né, sobre o casal como um laço, muito em função do que eu escrevi sobre laços, uma técnica aplicada, né, à terapia de casal, e isso faz propaganda aí, eu também vou fazer aqui. Mas também porque a gente já vinha conversando, né, sobre um projeto de desenvolver mesmo uma formação para terapeutas de casal. Né? Dentro da perspectiva que a Gabriela tem, da experiência dela e da minha. E aí, então, a gente resolveu conversar sobre como que os laços acontecem, né, Gabi? E quais os desafios do casal se tornar casal, na verdade, também. Né? Verdade. Então, eu vou colocar um pouco para vocês, assim, eu sei que muitas pessoas já conhecem o livro, já inclusive passaram pela técnica, mas a ideia principal, né, da técnica, ela surgiu a partir de um atendimento de um casal que estava, um casal com uma diferença de idade muito grande, ela, eu acho que 18 e ele 36, 36. Né, o dobro aí, né, de idade, e uma terapia onde os conflitos principais deles eram em relação à família de origem dos dois, né? Onde os dois ficavam extremamente vinculados e ligados às suas famílias de origem. Então, eu disse para eles que o que eu imaginava é como se eles fossem um laço com uma ponta agarrada ainda na outra família, né? Na família de origem, e eles, nossa, é isso mesmo e tal. E aí, então, veio a ideia, né, de trabalhar o laço deles se desligando da família de origem. Então, o que a gente pensou em colocar para vocês hoje é exatamente assim, que a ideia de laço, né, Gabi, ela vem muito da nossa linguagem comum, né? Da metáfora que já existe na nossa cultura. Das relações, né? Exatamente. Do relacionar. Do relacionar. Do enlaçar, né? Do enlaçar, do laço mesmo, né? Então, a gente fica naquela premissa de falar, né? Que não, casei, agora eu tô laçado, né? Eu tô enlaçado, né? E aí tem muito... Foi pego no laço. Pego no laço, isso mesmo. Então, é isso comum mesmo, a gente entender a questão relacional com a questão do laço, né? Da criação de laços. Sim. Né? As nossas relações, né? Nós começamos falando aqui, né? Que as nossas relações se estabeleceram através de laços, né? São laços de relações. Exato. Então, tá muito com isso aí, uma metáfora bem do senso comum, mas muito bacana. Sim, que tá aí, né? No nosso dia a dia, na nossa linguagem, né? Então a gente fala sobre laços de amizade, enlace matrimonial. Né? Então, assim, o laço, ele já é um símbolo, já é uma metáfora que está presente no nosso imaginário, no simbólico aí, né, das pessoas. Então, se vocês pensarem, né, aí assim, vocês podem pensar agora ou depois, cada casal que vocês conhecem ou casal que vocês formam, ele vai ter uma imagem de laço. Eu falo que existe laço, né, Gabriela?
e relações de todos os tipos. A gente tem laços de fita, laços de barbante, laços de metal, laços de vidro, laços de corda. E cada um desses vai representar uma relação, vai representar um tipo de relacionamento, né? E por que a gente coloca isso, né? Em função da ideia do 1 mais 1 igual a 3, que eu acho que você já podia até entrar e falar um pouquinho, né, Gabi? Na verdade, isso vem da teoria geral dos sistemas, né? Quando a gente estuda lá, né, as leis sistêmicas lá, uma das nossas bases aí, a teoria geral do sistema, que vai falar muito dessa questão, né? Do que o todo vai ser sempre maior, né? A soma das partes vai ser das partes. E aí eu acho muito bacana porque no livro você traz isso, né, Tê? Como 1 mais 1, né? O casal 1 mais 1 maior. Principalmente a questão que eu achei ótimo do subtítulo do livro, quando você fala o casal como entidade. Exato. Né? Que é algo oposto, né? E aí quando a gente pensa em entidade, né? Porque eu acho que é um tema tão próprio, né? Que ele se torna algo além. E aí, enquanto terapeuta de casal, eu acho que o grande bacana é a gente entender essa entidade. Exato. Né? É a relação. O que um e o que o outro trazem, mas o que é estabelecido nessa relação. Exato. Né? O fazer do casal. Por isso que é maior que 3, né? Maior que 2. Que 2, né? Então, assim, essa ideia é baseada num livro do Philippe Caillet, né? Onde ele fala 1 mais 1 é igual a 3. 3. Porque a ideia que a gente tem, às vezes, de casal, né? É que vamos pegar os nossos, né? As nossas duplas, né? Então, assim, Tereza mais Carlos. Não vai dar 2, vai dar 3, né? O absoluto, Tereza Carlos. O absoluto, Gabriela e Júlio, né? Sim. Então, assim, o que é que esses dois representam? É o terceiro. E o nosso desafio como terapeuta de casal aí é exatamente mostrar para o casal que não é um e outro. É 1 mais 1 e esse terceiro que é o casal. Que quem vai assentar no nosso sofá é esse terceiro, né? E eu acho interessante que quando a gente coloca, né, Gabriela, isso às vezes até de uma forma tipo uma psicoeducação, né, na terapia de casal, muda o olhar dos casais. Você nota isso? E eu acho que o grande desafio nosso enquanto terapeuta de casal é exatamente esse ponto. É a gente entender que o nosso cliente é a relação. Exato. Né? Um e o outro, né? E até para a gente sair desse lugar, né, Tê? Você também fala isso aqui no livro, a Solange Rossé fala muito isso nos livros dela. É esse lugar que muitas vezes o cliente nos coloca de juiz mesmo, né? Daquele que vai apitar, né, o que está certo e errado. Eu acho que quando a gente faz esse contrato com o cliente, faz com que ele entenda que é a relação que está em processo terapêutico, fica mais fácil o nosso manejo em terapia, né? E o entendimento do casal do que ele está fazendo ali. Sim. Né? Para que ele foi para a terapia. Né? Sim. Porque como que o casal chega, né, na terapia? Cheio de acusações, né? De quem que é a culpa? Do outro. Né? O outro é sempre o culpado. O outro é que tem sempre o problema. Eu posso até ser responsável, mas se o outro não tivesse feito isso, ou se ele não tivesse falado assim, nós não teríamos esse problema. Então, quando a gente pede o casal que imagine se a relação desse casal fosse um laço, que tipo seria? O que acontece? Eles já começam a ver exatamente, se ver, né, ver um e outro como um sistema e não mais duas pessoas isoladas se acusando. Né? Então, assim, fica aí a dica para quem ainda não experimentou, né? Trabalhar com isso. Né? Se a relação fosse um laço, que tipo de laço que seria? Porque o casal começa a falar depois sobre o laço. Sobre o laço. E não sobre a Maria ou o João, a Tereza e o Carlos. Claro que nós vamos falar dessas individualidades,
mas a gente vai conseguir fazer com que o casal se volte para a relação, como que você falou aí, né? Ao invés de, até a Bruna tá colocando aqui, ó, ao invés de apontar culpado, né, Bruna? Exatamente. Porque o apontar culpado não sai do lugar, fica remoendo, fica aquele amassando barro, né? Sim. Dificulta o nosso manejo. Se a gente não barra isso no processo, né, Tê? Vai ficar isso sessões e mais sessões e mais sessões e mais sessões nesse lugar. Né? E aí não tem processo, né? Não tem processo. É bacana, você traz isso também no livro, né? Nas leituras, né, nossas, né? Da terapia, né, dos nossos autores aí, né? Da terapia de família. Uma das grandes intervenções, né? Que a gente... dos nossos olhares em relação à terapia de casal, eu acho que é exatamente isso. Né? Quando a gente entende, primeiro, o nosso lugar de terapeuta, aonde que a gente está, e depois a gente fazer um distanciamento. Quando eu falo distanciamento, é um distanciamento mesmo. Né? Lógico que acolhendo as dores de cada um, né? Desses parceiros, que é extremamente importante, mas esse distanciamento, para a gente não entrar nesse lugar de julgamento. Pré-julgamento. Que também é outro lugar que paralisa e muitos processos de terapia de casal. Verdade. Claro que nós vamos ter aí as nossas percepções, a nossa intersubjetividade, mas sem entrar como realmente, como julgando, né, Gabi? Sim. E aí a gente estava conversando assim que o casal, ele não vira casal na medida em que começou, né, a paixão ali, o namoro, ou sei lá o que, a ficação. Né? O casal, ele se torna casal, é um processo. Então, assim, do mesmo jeito que o indivíduo, né, a criança, vai passando por fases, o casal também. Né? Então, ele nasce ali com aquela paixão, né, aquela coisa, né? Ou a paixão, ou às vezes o encantamento, ou às vezes o deslumbramento também. Né? Então, assim, nossa, eu tô encantado, tô apaixonado, tô deslumbrado por fulano. E só vejo os aspectos geralmente positivos, né? Então, essa fase do encantamento. E ele vai passando por outros desafios que vão fazer dele realmente um casal. Porque essa fase, ela é muito boa, ela é muito gostosa, né? Ela não traz tantos desafios assim, né? Nesse sentido. E aí é bacana, que também a gente estava conversando a respeito da Havana, né? Da Havana Pubilani, porque ela traz essas fases, né? Em 3 tempos, né? Que é a fase do nascimento, que é essa fase que a gente entende da paixão, né? Do estar junto, dos encontros amorosos, como é que isso foi feito, como é que isso aconteceu. A gente vai desenvolvendo isso numa fase de crescimento, que ela chama de crescimento. E aí é engraçado que no livro, né, ela coloca assim, é a fase que é a queda dos sonhos, né? Que a gente entra na realidade. Não de um lado negativo, de um lado de botar o pé no chão, né? De poder respirar. Porque a fase da paixão é essa coisa de, né? Da falta de ar, né? De uma fase de crescimento, que é uma fase do real, né? E aí eu fiquei linkando com a construção da identidade do casal, né? Que talvez seja aí que comece a construir uma identidade de casal, quando a gente aceita mesmo e começa a pensar, né? Quem sou eu, quem é o outro, quem somos nós nessa relação de construção, né? E aí essa criação da identidade conjugal, que nos ciclos de vida familiar aí a gente vê muito falando deles, né? E aí ela termina, né, essa fase falando da fase do cuidado, do amor, né? O cuidar do amor, o cuidar do parceiro, o cuidar de si próprio. E o quanto é importante a gente entender o nosso lugar nessa relação, né? Para a gente não só cuidar do outro, mas principalmente cuidar de si. Né? E aí é uma premissa que todo mundo, né, do senso comum também, mas eu acho que é extremamente importante quando a gente volta nessa ideia de que, olha, a gente precisa de cuidar da gente para aprender a cuidar do outro. Né? Se a gente não aprende a cuidar da gente,
vai cuidar do outro como. E aí, né, Gabriela, vem o seguinte, né, que é a ideia do laço, né? Então, por exemplo, se você e o seu marido, vocês vão ter um laço específico. Mas se você está com uma outra pessoa, ou ele também, quer dizer, é um outro sistema, mesmo que as suas características sejam iguais, você seja a mesma, porque a relação mudou, né? Essa construção aí diária mudou. E a Lúcia está até colocando aqui assim, o casal é uma construção diária, verdade. Com alguns desafios específicos, né? Um deles é passar pela fase da desilusão. Porque se o casal consegue passar pela fase da desilusão, aí ele vai realmente virar casal. Quer dizer, porque a gente começa assim, né? Tudo que é seu, meu bem, é meu, né? Aquela coisa maravilhosa. Eu tenho uma amiga muito engraçada que ela fala assim, gente, quando a gente está apaixonado, se o cara faz a maior falta de educação, a gente fala assim, se ele fala, tipo, dá um arroto. Meio feio o exemplo, né? Mas aí a gente fala assim, gente, mas que homem espontâneo, né? Olha a espontaneidade da pessoa. E depois, na medida em que isso vai ou ficando sem lugar, já dá uma desiludida, que é a fase em que a gente olha para a pessoa e fala assim, não, você não é exatamente como eu quero. E aí? Então, eu estou realmente num processo de escolha agora. Ou o casal continua, ou ele vai superar essa fase da desilusão, né? Ou ele vai realmente interromper. Então, essa primeira fase aí, né, Gabi, assim, pô, eu desiludi, mas eu continuo gostando, eu continuo vendo vantagens em estar com a pessoa, em estar feliz, ou como a Daiane colocou aqui, eu vou ceder, vou relevar e vou dar e receber, vou fazer um balanço entre essas duas coisas, né? Que eu acho que é algo que é importante também, que é passar por essa fase da desilusão, né? Sim. E acho interessante, né, Tê, essa questão que você traz, né? Na semana dos namorados, eu coloquei lá uma frase, até parafraseando aqui Andrei Moreira, né? Que a gente, é na imperfeição que a gente evolui, né? Somos seres imperfeitos. Em algum momento, a gente entende que a gente busca um parceiro ideal e perfeito. Sim. E eu acho que nessa fase aí, né? Da paixão, nesse primeiro momento, isso fica muito à tona. E aí a gente esquece que somos mesmo seres cheios de complicações, de construções, de entendimento, de diferenças, né? Sim. E como que isso cai pra gente em determinado ponto. E aí quando você traz essa questão, eu fico pensando que acho mesmo que é um divisor de águas. E acho que é um divisor de águas a gente entender as nossas próprias expectativas. Né? Porque a gente, às vezes, cria uma expectativa muito grande no outro, de uma projeção muito grande, né? De um ser perfeito, né? E sabemos que não somos, né? Nem de longe perfeitos, né? Somos cheios de defeito aí. Mas aonde que a gente deixa esse pilar, né? Essa história. E eu acho que é isso quando você traz aqui essa questão da frustração, né? Da desilusão, eu acho que é muito em relação nesse lugar, né? Da gente entender que essa relação agora para frente vai ser desse jeito, né? Eu cheio dos meus defeitos, cheio das minhas habilidades, cheio das minhas qualidades, o outro cheio de defeitos, cheio das suas qualidades, cheio de habilidades. E é assim que nós vamos caminhar nessa busca do nós aí, né? Dessa construção do nosso. E eu lembrei de uma coisa aqui, Gabi, que não estava no nosso script, mas à medida que você foi falando, né, eu pensei assim, que nessa fase ainda da ilusão aí, vamos dizer assim, vem também uma série de exigências, né? O Moisés Groisman coloca que o único problema do casal é que o outro não sou eu.
Se o outro fosse eu, estava tudo resolvido. Tudo certo. Né? Na verdade, o outro projetado, né? Então, eu conversando outro dia com uma pessoa, a pessoa dizia, mas fulano não faz nada do que eu gosto, absolutamente nada. Eu falei, mas nada? Não, não faz nada. Bom, então se não faz nada, você tem que rever se é essa pessoa com quem você quer ficar. Porque talvez você esteja exigindo algo que o outro não tem realmente para dar, né? E lembrei um pouco de uma música do Vinícius de Moraes, que eu falei assim, poxa, o Vinícius foi muito machista e exigente. Acho que por isso ele casou 9 vezes, né? Porque ele fala, se você quer ser minha namorada, né, você tem que ser minha, você tem que ser somente minha, totalmente minha, sem perder esse jeitinho de falar devagarinho e ir comigo aonde eu for. Né? Então, assim, eu quero alguém, um amor aí que seja o meu ideal, né? Sim. O meu ideal e que faça aquilo que eu quero. E na medida que as fases vão passando, a gente vai aprendendo a respeitar isso que você colocou, né? As diferenças e a individualidade de cada um, né? A Bruna está colocando aqui, mas você lê pra gente, então, que que eu tô sem a Bruninha. Ela fala dessa questão da admiração, né? Que a gente precisa de ter um ponto de admiração. Acho sim, Bruno. E eu acho que é o grande lance dessa história é a gente olhar o nosso parceiro com admiração. E aí lembrar, né, que a gente vai, né, já puxando o gancho aí dessa questão do tempo e espaço. Quanto, né, que a gente casa, né? Quando a gente pensa, quando eu falar a palavra casar, pensa aí nas parcerias, tá, pessoal? Né? Porque vários tipos de casamento, de parcerias aí. Mas o tanto que é comum a gente escutar que, assim, né? Porque eu tenho 10 anos de casado e aí eu quero aquele parceiro que eu casei há 10 anos atrás. Não vai ter não, gente. Né? Não vai ter, porque a gente muda, né? Então, se a gente muda, se a gente evolui, a relação vai mudar e a relação vai evoluir. Isso não acontece, é o que é o danado da paralisação. Então, a relação paralisa, nós paralisamos e a relação paralisa. E aí, quando a Bruninha traz essa questão da admiração, eu falo que, e aí vou de novo para avisar o André, o André Pereira, quando ele fala dessa questão que é uma das grandes diferenças das relações de parceria, de afeto para as nossas outras relações, esse olhar de admiração do nosso parceiro. E até esse olhar, ele precisa de mudar. Né? Porque são tempos diferentes, são momentos diferentes, são ciclos diferentes. Exatamente. Mas ele precisa de existir. E aí eu cobro isso do meu parceiro, um olhar de admiração, mas eu olho o meu parceiro com um olhar de admiração. Sim. E aí a gente pensar nessa questão de tempo, e aí quando a gente fala tempo, né, Tê? Na relação afetiva é muito atemporal, porque senão a gente vai pensar assim, fazer um pensamento linear, né? Não, então a relação, ela se faz, quanto mais tempo junto, melhor. Ou quanto menos tempo junto, vai dar certo, vai dar errado. Não, é atemporal. Exatamente. Né? O tempo, ele está vinculado na relação. Que tipo de relação você estabelece? Né? Se é uma relação de respeito, de partilha, né? De pertencer a essa relação. E aí sim é atemporal. Exato, Né? Até porque casamentos longos não significam necessariamente bons casamentos ou boas relações, né? Então, né? Algumas pessoas estão até... Só para fazer um parênteses, se a live vai ficar salva, vamos salvar. Se Deus quiser, ela vai ficar salva. Eu sempre fico com medo de errar no final, mas vai dar certo. Aí você pode, né? E dentro do que a gente está colocando, gente, tem aspectos assim que são desafios, né? Então, por exemplo, a separação das famílias de origem, né? Não só de uma forma prática, concreta, né? Do ditado popular de que quem casa quer casa.
mas emocionalmente também, né? Eu dar conta de começar a criar a minha história fora da minha família de origem. E criar novas regras, novos rituais, novos... enfim, né? Uma nova história realmente, a partir do que eu vivenciei na minha família de origem, mas trazendo agora a minha própria bagagem, né? Então, esse laço aí, né, que vai se soltando da família de origem para formar realmente um novo sistema aí. Um outro ponto que a gente conversou muito, né, Gabi, quando você fala do tempo e espaço, é a diferença entre a intimidade e a fusão, né? Esse embolamento. Como é que você vê isso no dia a dia dos casais que você atende? O que eu fico pensando, Tê, é que a gente tem uma ideia, né, de que casamento é simbiose. Né? E casamento não é simbiose. Casamento não é fusão. Fusão está no campo lá da paixão, de tudo junto, tudo misturado, tudo intenso. Né? Mas também não tem limite. Né? É o nós grande demais, e aí a gente não faz, né, esse lugar do eu e do outro. Né? Nós tá gigantão lá. E aí eu fico aqui pensando, né, que é uma grande dificuldade também dos casais fazer essa diferença. Buscar um processo, que aí eu entendo intimidade como um processo atemporal. De novo, né, a gente falando de tempo, porque não é só tempo que define essa questão da intimidade, é como que a gente se coloca na questão do ser íntimo, né, do parceiro, né, do outro. Penso muito, né, a intimidade como algo que é um equilíbrio do casal. Então, é uma busca, né, quando você traz aí dessas questões da família de origem, por exemplo, né, o que eu trago da minha família, das minhas famílias de origem, o que o outro traz das famílias de origem, que vão contribuir para essa relação, né? Então, é um pouco do meu, um pouco do outro, para uma construção do que é nosso. Não vai ser igual, né? Por mais que a gente fale assim, não, aí eu tô lembrando de Elisa aqui, né, com os nossos pais, por mais que a gente tenha essa referência, vai ser do nosso jeitinho, né? A gente vai passar pelo crivo do que é do nosso olhar. E isso é muito bacana, porque não dá para ser do meu jeito só, ou só do outro, do jeito do parceiro. Vai ter que ser uma construção, e aí a gente volta de novo a falar da identidade casal. E aí a gente faz uma abertura, né, e um entendimento do que é intimidade. Né? Então, a intimidade, eu entendo muito com essa questão do equilíbrio da relação, né, que hora desanda e hora melhora, né, equilíbrio, quando eu falo dessa busca, né, dessa pré-ocupação de estar com o outro, de encontrar com o outro, né, porque eu acho que eles são encontros que a gente tem na vida, e é uma crescente. Sim. Né? Ela não para nunca. Talvez eu vá falar uma coisa assim do lugar comum, né? Mas assim, são sempre recasamentos, né, Gabriela? Então, assim, novos contratos e pensando assim que às vezes, né, as pessoas vêm, né, para os processos de terapia e dizem, meu laço rompeu, né? Ou o nosso laço já não existe mais. Mas pode ser feito um novo laço, você se recasar com aquela mesma pessoa, né? Ou refazer esse laço. Vai lá, dá uma costuradinha, ferro, manda para a tinturaria, né? Ou então, olha, vamos pegar esse material e vamos escolher um material novo para uma nova relação, né? O que a gente chama aí do divórcio emocional, né? Então, às vezes, realmente os casais eles precisam se divorciar. E isso é independente do tempo e espaço. Né? Então, tem casais, por exemplo, que estão juntos há anos e vão fazer esse divórcio, ou um primeiro divórcio emocional depois de 20 anos. Tem casais que têm 1 ano, que estão juntos e precisam se divorciar daquela imagem idealizada lá do início. Né? Daquela ideia de que vamos ser sempre os mesmos a vida inteira ali juntos, né? Então, assim, esses divórcios, a gente não pode ter medo deles, né? Sim. Como parceiros,
E precisamos também incentivar os nossos clientes a não terem medo desses divórcios. Divorciar, inclusive, de alguns medos que a gente traz das famílias de origem, né? Então, por exemplo, se houve um caso extraconjugal na família de origem de e aquilo foi um trauma, necessariamente, se isso acontece naquela relação, não precisa ser, pode Como ser a gente vai diferente. lidar com isso? Exatamente, né? Ou se, nossa, as mulheres da minha família, nenhuma delas, ou da família do meu pai, por exemplo, pouquíssimas se casaram, isso significa que possivelmente eu também não vou ter uma facilidade. Não, eu tenho a possibilidade, né, de reconstruir a minha história num outro tempo, num outro espaço, né, Gabi? Sim. Sim. É um laço que vai sendo diferente, né? Que eu vou costurando aí, sem necessariamente de trazer um fantasma, né? Um fantasma familiar junto aí, né? E fico pensando, né, Tê, quando você traz isso, né, dos fantasmas familiares, o tanto que isso vem carregado como um grande peso, né? Ou do tem que dar certo, né? Então, por exemplo, eu venho de uma família que não as relações se estabelecem em ponto final, né? Não existem, por exemplo, divórcios, né? Enfim. E aí eu vou manter essa relação a ferro e a fogo e de que forma que eu vou, né? Que preço que eu vou pagar para manter isso. E outra coisa que eu fico pensando é quando você fala nesses divórcios emocionais, o fato é que todos nós passamos por divórcios emocionais dentro da relação de casal. Né? Para a gente ter uma relação, vou falar assim, ter uma questão afirmativa, mas assim, entendam que se a gente está num processo, né, de uma boa relação, de uma relação saudável de casal, provavelmente a gente já vê vários e vários divórcios emocionais aí. Sem nomear muitas vezes. Sem nomear isso, né? Vários e vários recontratos. Né? Então, por exemplo, eu caso e o contrato inicial vamos ser nós dois, só nós dois. Né? Não vamos ter filhos, esse é o primeiro contrato. E aí, ao longo do tempo, vai se passando, há uma flexibilidade nesse olhar, por que não? Né? E aí, essa questão dos laços aí, foi um laço que estava posto, que estava pronto, e aí a gente resolve refazê-lo. Né? E aí a gente, quem sabe a possibilidade? É conversado, né? Em uma parceria que a gente vai pensar em sermos pais, não ser só entrar no sistema familiar, não só no sistema casal. E aí a gente torna-se pais, mudou-se, né? Às vezes a gente tem recontratos combinados e falados e verbalizados e negociados. Às vezes a gente tem recontratos que acontecem, simplesmente porque eles acontecem. Estão implícitos ali. E é preciso que aconteça, né? Porque senão, é aquilo que eu falei, ele fica numa questão de uma paralisação da relação. E aí tem a desfazer os laços. Exatamente. Né? E quando se chega, né, ao ponto de se desfazer, muitas vezes é porque realmente é o melhor aí a ser feito, né, Gabi? Porque eu tenho observado um fenômeno muito interessante nos casais atuais, assim, mais jovens, que é essa dificuldade em construir o nós do casal. Né? É como se cada um fosse um lacinho, né? E não constroem projetos juntos. Porque uma das premissas para que a gente seja realmente casal é ter projetos e olhar para a mesma direção. Né? Então, assim, se um olha para o sul, o outro olha para o norte, como é que a gente caminha? Imagina um casal caminhando, podem até estar de mãos dadas, mas um olhando para um lado, outro para o outro. Vai chegar um ponto em que vai separar. Né? Então, assim, o trabalhar também assim, esses projetos em comum do casal, que necessariamente não precisam ser projetos financeiros, mas sempre envolve algo nesse sentido, né? É extremamente importante, porque quando não se tem isso, também acaba, sabe, você já vai perdendo, né? Aquele sentido ali, vai virando uma sociedade
Às vezes sem projeto, sem sexo, Sem fins sem lucrativos. admiração. Oi? Sem fins lucrativos. Sem Essa fins sociedade lucrativos. Ótimo. Vai virando uma sociedade sem fins lucrativos, exatamente, né? Que seja assim, sabe, planejar algo juntos, né? E sim, isso também sim, depende da idade. E uma coisa sim. interessante, assim, que eu vejo, então, em alguns casais muito jovens, né? Cada um quer manter a sua individualidade, ser casal ao mesmo tempo, sem construir esse terceiro, né? Sim, Não sei se eu sim. tá meio embolado o que eu tô falando Não, aí. tá não. E aí eu vou acrescentar um outro ponto aí. Olhar, Acredito. andar pelo mesmo caminho, né? Ou Aham. visualizar o mesmo caminho através de dois olhares. Porque os olhares não precisam ser o mesmo. Ele precisa estar Exato, focado no mesmo lugar. E exato. aí, também isso é uma grande dificuldade, né? A danada da diferença, né? Quando a gente pensa na danada da diferença. Quanto que a gente bate eu fui pensando naquele estado, água mole, pedra dura, tanto bate feita que fura. Aham. O quanto que a gente bate nessa história, né? De que precisa ser tudo junto, ser tudo igual, ser tudo da mesma forma. Deus Se me somos, livre. né? Aham. Deus me livre mesmo, né? Ainda bem É. que somos seres diferentes. Porque senão a gente Uhum. estava lá tentando rodar pedra até hoje, né? Eu falo isso Exato. muito com meus alunos, né? Aham. Porque eu acho que esse é o grande barato, né? Essa questão de trazer as diferenças, o que que o outro... eu nunca pensei a respeito disso. Uhum. Tá, então vamos pensar junto? Peraí, Sim. deixa eu ver, né? Uhum. Deixa eu ver. Eu posso não aceitar, né? Não entender, mas eu não concordar, mas eu respeito o que que você está falando. Isso também é um outro ponto, né, Tê? Uhum. Quando a gente pensa aí nas diferenças e na construção da identidade, né? Exato. É isso que eu falei lá, não tem que ser meu, tudo do meu jeito, Uhum. do jeito do outro, né? O que que a gente É. traz que forma e constrói esse nós aí. E a E Dani, vejo muito essa questão dos jovens nesse lugar aí, sim, né? sim. A Daniela Bogione está até colocando aqui assim, que se é o meu laço, o laço do outro e não tem o laço do casal, aí é 1 mais 1 igual a 1, né? Sim, Que vai ser isso. E a Bruna está falando aqui, né? O diálogo é fundamental desde o início das relações. relações. E esse é um outro ponto, Bruna, que a gente queria falar hoje, mas nós chegamos à conclusão que se a gente fosse falar, ia ser muito superficial, né? Mas Social. assim, esse é um nó muito difícil, às vezes, de ser desatado nos casais. A forma como a gente é educado para dialogar, né? Já. Acusar muito mais do que pedir, Uhum. julgar O muito mais do que perguntar, né? Então, a receber, forma de né? conversar. Oi? Receber muito mais do que dar, né? Assim, vem a Sim, mim, né? sim, O do meu jeito, principalmente se for do meu jeito, né? Do Se jeito que for eu do meu, quero. maravilhoso, Uhum, né? Então, maravilhoso. sim. Então, assim, uma coisa, a gente tem mais 15 minutinhos que eu pensei em abrir um pouco para perguntas, Gabi. O que você acha? Sim, ótimo, Pedro. Só antes da gente, né, abrir para algumas perguntas ou rever alguns comentários, eu vou ler, a gente separou uma Foi mesmo. partezinha. Como eu estou vendo que a maioria que está aqui é psicólogo, pelo menos dos que eu conheço, né? Eu Uhum, não sei. Eu vou ler um trechinho do Milton Erickson, onde o Jay Haley, uhum, que é um terapeuta, né, familiar também, que fez várias uhum, entrevistas com o Erickson, pergunta para o Erickson como que ele descreve o amor. Jay Haley fez um livro que se chama Conversações com Milton Erickson. Milton Erickson. É um livrinho italiano, né? Uhum, Então, Erickson fala assim: quando descrevo aos meus clientes um bom casamento, faço notar que existem essencialmente 4 tipos de amor. O amor do tipo infantil: eu me amo, eu me amo, eu me adoro, não posso mais uhum. viver sem mim. Sem a minha pessoa. Né? Então, assim, é o amor infantil, né? Eu me amo, eu me amo, Uhum, eu me amo. O estado sucessivo é eu me amo em você.
Amo você porque você é meu irmão, minha mãe, meu pai, meu cachorro, enfim. Eu me amo em você. É o eu em você. Depois, o tipo de amor adolescente, que eu vejo muito ainda em casais adultos, né? Que amo você porque, né? Porque eu gosto do seu jeito de dançar, porque você é bonito, você é inteligente. E por fim, o estágio adulto de amor. Quero amá-lo e cuidar de você porque quero vê-lo feliz. Porque posso encontrar a minha felicidade apenas na sua. Quanto mais feliz você estiver, mais feliz eu estarei. Encontrarei a minha felicidade na sua, gostarei e vou admirar os seus passatempos, os seus interesses intelectuais. Assim, o amor maduro é a capacidade de ter com o prazer, é a capacidade de ter prazer com o prazer que a outra pessoa tem. E isso é algo em mão dupla, né? E realmente é bem isso aí, né? Então, assim, às vezes a gente vê colocou eu quero amor adulto. Isso mesmo, é o amor adulto todo mundo buscando, né? Mas assim, às vezes a gente vê casais até adultos em termos de idade que estão muito ou no amor infantil, né? Eu me amo e faço tudo por mim, né? Por mim. Ou o adolescente, né? Eu só gosto de você porque você tem coisas que eu gosto. Na medida em que você tem algo que não me agrada tanto, aquilo ali já não quero mais. Já não me quer, não serve tanto, né? Sei, Tê. E fico... quando você me mandou, né, esse trechozinho do Erickson aí, né? Eu fico pensando, hoje, né, nos tempos atuais, né? Não só dessa questão que a gente está vivendo no aqui e agora, né? De pandemia, enfim. Mas o quanto é difícil a gente entender, né, parceria, casamento, parceria, né, vamos nomear isso, essas relações afetivas, né, como esse lugar, né, do querer bem, né, querer bem a mim e querer bem ao outro, né, e tá predisposto a isso, né, porque relacionado a trabalho, né, dá muito trabalho, né, dá muito trabalho. E a sensação que eu tenho não é da palavra desistência, né? Porque se a gente fala da palavra desistência, a gente está falando da desistência com a gente mesmo, também com a gente mesmo. Exato. Né? E aí, eu vou desistir, né? De me amar, né? No sentido assim, de querer boas relações, né? De fazer boas relações, porque o processo passa por mim para passar pelo outro. Eu acho que quando o Erickson traz isso do modelo adulto, é muito isso, do reconhecimento, né? Sim, do reconhecer o que é uma verdadeira parceria, né? Quando eu falo verdadeira, não de verdades absolutas, mas de uma verdadeira, de um encontro de mão dupla, mesmo, né? De parceria, de mão dupla, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Ora um vai estar caminhando a passos mais largos do que a mim, porque naquele momento é assim que está se fazendo, está se colocando, vai. Outra hora eu vou estar a passos maiores do que o meu parceiro, porque naquele momento é exigido isso de mim, né? E aí, quando a Bruna traz, né? Parou de subir as mensagens para mim, eu não estou vendo. E aí, subindo, eu parei lá em alguém que citou o Andrei aqui do Amoreiros. Aí depois parou. Quando a Bruna traz essa questão, né, do diálogo, que o diálogo é fundamental na relação, né? A comunicação é fundamental na relação. Em qualquer relação que a gente estabeleça com o outro. Né? A gente brincou, né, quando a gente estava conversando, que eu falei assim, o ser humano é engraçado, ele acha que tem uma bola de cristal, que todo mundo tem uma bola de cristal, com uma predisposição de entender o que o outro está achando, né? E aí, nessa predisposição de bola de cristal, a gente não pergunta, né, para o outro o que está acontecendo. Exatamente. A gente acha que tem que adivinhar o que está acontecendo. É difícil demais, né? A gente já lida com turbilhões de emoções e sentimentos que às vezes se atropelam.
E aí entender que o outro faça o entendimento daquilo que a gente sente é super complicado, né? Porque ele também tem os seus atropelos de sentimentos, de emoções, de borbulhão, né? Então, fica super complicado. E a gente sempre pensa desse jeito, né? Assim, eu ainda dei um exemplo para você, né? Que eu falei assim, às vezes a gente chega em casa puto do trabalho, pé da vida do trabalho, né? Batendo porta, deu tudo errado. Tudo errado. E aí o outro vira e fala assim, não fala, né? Te olha meio atravessado e vai pensar, ai, pelo amor de Deus, o que que eu fiz agora, né? Não é nem com ele, né? Eu tô vindo pé da vida porque aconteceu um trem totalmente atravessado no trabalho. Mas eu não falo o que que tá acontecendo, o outro não pergunta o que que tá acontecendo. E aí, a partir de na hora de que ninguém fala, né? O imaginário tá posto aí no buraco, né? Exatamente. E aí, você pensa e imagina o que que você quer. Aí desanda. E aí a Simone, né? Simone é uma amiga minha de infância, né, Simone? Ei, Simone! Ela tá falando de trocar ideias sempre, né? Realmente, além de trocar ideia, né, como a Ana também pôs aqui, a intolerância, às vezes, ela prejudica muito. Ô, Gabi, Sim. tem uma pergunta da Luciana Correia que passou, mas eu tentei anotar aqui, que ela coloca assim, a respeito dos jovens. Aqui, ó. As relações. Ai, Ai, voltou. Jesus, caiu aqui. Tava demorando alguma coisa cair, gente. As relações entre os jovens atualmente estão muito superficiais, descartáveis, descartáveis. Em alguns, eles são muito dependentes das relações. Se a gente pode comentar sobre isso. A sua imagem travou um pouquinho, Gabi. Vocês estão. Me travou mesmo. Mas Eu a gente consegui subir aqui a imagem, tá mas te vocês estão me ouvindo, ouvindo, né? então. Tá. Não sei se foi que eu botei aqui em algum lugar, não sei. Teve. Pode falar, Teve. Não, você ia falar da questão dos jovens? Não, o que eu fico pensando, né, quando eu fico tentar achar a mensagem da Luciana aqui, até que eu achei, o que eu fico pensando é que o tempo que a gente está hoje também não muito nos ajuda, né? A gente vem de um tempo muito imediatista, né? Tudo há tempo agora, né? Tem que ser agora, tem que ser intenso. Eu acho que isso também é um grande dificultador, né? Porque a gente precisa de tempo, né? E aí, de novo, tempo atemporal, para a gente poder estar nesse relacionar. E quando a gente fala de uma dependência, eu não sei se é uma dependência do outro, né? Que eu preciso viver com o outro, ou se é uma dependência de uma falta, de uma grande falta, né? Como assim, Gabi? Explica aí. De uma falta, do relacionar mesmo, do tato do relacionar. Sim. Eu tenho que ter alguém. Tem que ter alguém, né? Porque todo mundo tem, eu também tenho que ter, né? Porque também tem muito isso também. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, nossa, todos os meus amigos estão casando, só eu que não. Né? E o tanto que isso é meio perigoso, vamos falar assim, né? Se a gente entra nessa vibe, passa primeiro, laça, né, Tê? Laça aí e casa, né? No impulso, ou a gente está em pleno século XXI, mas a gente sabe que os casamentos ainda se perfazem por uma saída de casa, por não estar sozinho, por não dar conta, né? Por inúmeras outras relações. Então, a gente precisa também pensar nisso. E acho que o jovem vem muito disso, não sei só se é o jovem, mas eu acho que é muito pelo tempo que a gente vive agora, né? Essa coisa de tem que ser desse jeito, tem que ser agora, nesse momento, muito no imediato, né? Muito no imediato. Luciana, tem um texto de um professor, Rogério Liffnegger, ele foi professor da UFMG, estou falando Luciana, mas para todo mundo, né? Sim. Que o título é quem fica não fica, passa. Então, eu acredito que nessa tendência aí, né, que hoje, né, existe a possibilidade dos jovens terem muito,
né? Muitas experiências, conhecer muita gente, a questão da internet, né? O que o Bauman coloca dos amores líquidos, né? É aquilo assim, é mais ou menos assim, eu quero tudo, né? E tenho nada. Então você coloca dois extremos aí, né? Ou a situação é muito superficial e descartável, ou eu me agarro nela. Possivelmente, Isso. aí, realmente, nenhuma das duas trazem relações muito verdadeiras, né? Eu acho que às vezes eles querem ou acertar demais ou escolher a pessoa perfeita, né? Aquela totalmente idealizada, e ficam, né, assim, nessa superficialidade, nesse descartamento, se a gente pode chamar assim, né? Nessa facilidade de troca também. Né? Eu não posso dizer que seja um fator só, mas concordo com a Gabriela que tem muito a questão. Muitos fatores aí. Exato. Gente, Gabi, nós estamos com 2 minutinhos para encerrar. A gente está travada mesmo, eu não estou vendo vocês, não. Então, faltam 2 minutinhos aqui. Então, assim, se alguma pergunta não ficou respondida, vocês podem escrever, que a gente, de repente, já vai respondendo e colocando nos stories, né? Sim. Isso tem. E nós falamos que a gente ia falar também do segundo semestre, que tem um curso. Eu falei, né? No início, né? Ah, tá. Vamos fazer. Prepare-se, né? Que vamos... Isso. A ideia aí, né? É a gente fazer um curso de formação dentro da terapia de casal. Isso, porque algo mais direcionado, que foi o pessoal do ano passado pediu, eu vi a Neiliele aqui, né? A Neile estava lá o ano passado e realmente o pessoal colocou isso. Quero agradecer muito a participação aí de vocês. Li várias mensagens, Luciana Pellegrino, que escreveu aqui. Beijo para você, Luciana, para todo mundo que foi nos dando as mensagens. E dizer que a gente pode responder alguma coisa se vocês tiverem interesse, né, Gabi? Sim, sim. Vamos respondendo aí, Tê. Então tá. Tá joia, né? Gratidão, Tê, imensa pelo convite, né? Amei esse espaço aqui com você, né? Com todos vocês, né? Não só com você, mas com todos vocês. E vamos nos cuidando aí para a gente poder nos abraçar em breve, né, Tê? Sem dúvida. Deus quiser, né? Deus quiser. E para vocês, então, né? Fica aí um para casa, caso vocês tenham um parceiro, uma parceira, ou estejam atendendo algum casal que vocês queiram experimentar, né? Peçam que eles pensem, né? Se a relação deles fosse um laço, qual seria? E a de vocês também. Eu vi que a Cida também está aí, falou que usa, mas refaçam aí esse exercício. Tá bom? Gente, beijo, Gabriela. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Beijo para todo mundo. Ótima prosa. Ótimo. Um didinho bom. Tchau, tchau, gente. Beijo.